Graça e paz, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida. A gente está começando agora o programa Reflexões para a Vida, um programa que é uma devocional. Um tempo que a gente aprende e estuda a palavra de Deus. E o tema de hoje é meu alvo. E o meu alvo é Cristo. A gente tem que olhar para Cristo, apontar para Ele e aprender com Ele o jeito de viver que Ele quer que a gente viva. Mas nem sempre é tão simples assim. Porque nessa vida a gente sofre muitas injustiças, muitos ataques, muitos insultos. Mas mesmo assim isso serve como alicerce para a gente ser parecido com Jesus. Porque se tudo tivesse muito bem, se a gente não tivesse passando por nenhuma dificuldade, a gente não teria muita coisa que aprender. E Jesus deixou para a gente um exemplo. Ele serve como modelo. É isso que Pedro está nos ensinando. Ele é o nosso alvo. A gente olhar para ele, apontar para ele e ir na direção dele. Mas para a gente entender o que eu quero falar, abra lá sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. A gente vai ler a partir do versículo 21. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou exemplos, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos sofrimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidas de volta para seguir o pastor, que cuida da vida espiritual de vocês. Esse texto é fantástico. Ele fala do que Cristo fez por nós. Ele morreu, ele sofreu para nos livrar dos pecados. Isso que diz o texto. Para quem não sabe disso, está aprendendo agora. Ele levou sobre si as nossas dores, o nosso pecado, aquilo que nos levava à destruição. Aqui Pedro está citando Isaías 53, para que o povo entendesse que a profecia foi cumprida. Jesus morreu por você, morreu por mim. E não só isso. Ele não só limpou a nossa vida do pecado, porque a gente era escravo do pecado. A gente hoje pode até cometer pecado, mas a gente não é mais obrigado a cometer pecado. A gente não está mais preso no pecado. A gente foi livre do pecado. Hoje, se a gente peca, é porque a gente escolheu pecar. Porque o poder de Cristo, quem está em Cristo, tem poder de resistir ao pecado. E o pecado agora que acontecer, você também pode pedir perdão e Deus vai perdoar. Mas só que você não é mais escravo. Você foi livre dessa condenação eterna. Mas também Ele nos livrou e nos deixou o exemplo de como enfrentar a injustiça. Ele não falou nada, Ele resistiu e Ele confia e confiou em Deus para que Ele fosse o justo juiz. Ou seja, muitas vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, ficar reclamando, ficar se lamentando, ficar realmente querendo resolver do seu jeito. Aprenda com Jesus, Ele é o nosso alvo e Ele é o nosso exemplo. Ele resistiu aos sofrimentos confiando que Deus ia fazer justiça. E Deus vai fazer justiça. Talvez você não veja essa justiça. Muita gente quer ver a justiça de Deus. Isso é vingança. Confia no Senhor de todo o coração e não te apoie no teu próprio entendimento, que diz o Salmo. Confia que Deus é o justo juiz. Isso vai te levar a descansar. Porque o modelo que o mundo fala é que a gente tem que ver a vingança acontecendo. A gente tem que ver a justiça sendo feita. Deus vai fazer. Talvez você não perceba e você não veja, mas Deus vai fazer.
Então, uma coisa a gente tem que entender nesse texto. Primeiro, ele levou o nosso pecado, ele nos libertou, para que a gente não fique mais escravo dos pecados. Ele vai fazer justiça. Nosso Deus vai fazer justiça. Outra questão que eu vejo aqui muito importante é o exemplo de paciência e de perseverança que a gente tem que ter como cristão, olhando para Jesus e aprendendo com Ele. Se Ele é o nosso alvo, nós temos que aprender com Jesus. Ah, pastor, mas não está sendo fácil, eu sou uma pessoa estourada. Então comece a orar e pedindo a Deus para transformar a tua vida. Você não pode se conformar. Você não pode viver numa prática pecaminosa. Você pode pedir socorro a Deus e Ele vai te socorrer. Você pode pedir ajuda do Senhor e Ele vai te ajudar. Agora você tem que entender que nós somos chamados para trilhar um caminho que não é fácil. O próprio Senhor Jesus falou que a gente não ia ser mais elevado do que Ele, do que o Mestre. Se Ele sofreu, nós também vamos sofrer. Só que nós vamos continuar olhando para Cristo e Ele vai estar cuidando da gente. Porque hoje nós temos um pastor, Jesus. E a ideia do pastor aqui, na outra linguagem, fala de um pastor e de um bispo. É de alguém que cuida da gente. Deus, Jesus cuida de você, Ele é o pastor. Um pastor, qual é a função de um pastor? Essa é a ideia. O pastor cuida das suas ovelhas. E o nosso pastor é Jesus. Ele é o bom pastor que deu a vida por você e por mim. Ah, mas você também é pastor? Sim, mas eu na minha vida não tenho valor nenhum igual a Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Talvez eu seja um co-pastor com Ele, mas o grande pastor é Jesus. E Ele cuida de você. Ele zela por você. Agora, as suas ovelhas ouvem a sua voz. Agora, você tem ouvido a voz de Jesus? A que voz você tem ouvido? Quem você tem seguido? Porque Jesus fala hoje, através das suas escrituras sagradas. E Ele cuida. Mas não só cuida, Ele supervisiona, Ele faz a supervisão. Ele fica olhando como está levando a tua vida. Essa é a ideia do bispo ali, do líder. Ele não só tirou você do pecado, mas te deu uma nova função nessa vida, de ser um exemplo, de ser um modelo, de ser um testemunho, de ser uma pessoa que as pessoas vão olhar e vão enxergar Ele. E Ele está olhando para você, cuidando para que você não entre num caminho errado, mas também olhando para ver se você não está escolhendo esse caminho errado, querendo fazer o errado. Uma coisa são os ataques que nós sofremos, as acusações, e outras são as escolhas que nós fizemos. Que tipo de escolha você tem feito? E escolher servir a Jesus nem sempre é fazer o que a gente quer ou aquilo que a gente gosta, mas é o que é certo. Mas talvez não para nós, mas para Ele. Deus tem planos para a tua vida. Ele é o bom pastor e Ele cuida de você. Agora, irmão, se você quer servir a Deus e seguir nesse alvo, olhando para Ele, você tem que aprender. Você tem que conhecer a Cristo. E o Senhor se revela através das suas escrituras. E de novo, você tem estudado a palavra? Você tem lido a Bíblia? Você prestou atenção no texto que eu li? O texto que eu falei é mais rico do que tudo isso que eu possa estar falando agora. Reflita nos textos bíblicos. Peça ao Espírito Santo para falar ao teu coração. Deus tem transformado a vida de muitas pessoas, mas muita gente não quer ser transformado porque não abre seu coração para Deus. Não quer ser pastoreado pelo Senhor. Não quer levar a vida com Deus. Deus transforma, Deus cura, sim, os seus. Você pertence a Cristo? Você ouve a Cristo? Mesmo? Como você tem feito isso? Pensa nisso. Pensa se você realmente pertence a Ele. Deus quer transformar a tua vida, meu irmão. Mesmo. Agora, siga na direção dEle. Ele é o nosso alvo. Amém? Ele morreu por você. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis.
Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meu irmão, Deus tem tratado muito em nossas vidas e uma coisa que Deus tem revelado ao meu coração é a importância da cura da alma. Muita gente não consegue encontrar paz espiritual porque não foi curado por Deus. Mas não foi curado porque não foi tratado. Não foi tratado não foi porque não quis, é porque não teve ninguém que o tratasse. Você de repente continua preso aos seus maus costumes, a seus vícios, a alguma coisa que não... Parece que você não consegue avançar na sua vida. É porque você precisa ser livre ou libertado. Conhecerás a verdade, e a verdade o libertará. Olha o movimento desse texto. Conhecerás a verdade. Primeiro, o processo de transformação, de cura, é conhecendo a palavra, é conhecendo a verdade. Conhecendo a verdade, tu vai encontrar a liberdade. E ela libertará. Não basta apenas ser um frequentador da igreja, um cristão apenas de nome, que está há anos na igreja, mas não conhece a verdade espiritual para a sua vida. E não passou por um processo de cura da alma. O Senhor quer te curar, meu irmão. O Senhor quer transformar a tua vida. Por isso que a gente oferece esse momento que a gente passa junto em cura interior e libertação. Muita gente precisa ser livre, liberta, não só de vícios e costumes, mas de forças malignas que tomam a vida de muita gente. E Jesus quer te libertar. E você também quer ser livre. Mas o que você precisa fazer é dar o primeiro passo e buscar ajuda. Por isso que a gente está se colocando à disposição. Venha falar comigo, para que Deus possa transformar a tua vida mesmo, para que você encontre a libertação completa em Jesus. E como é que o processo dessa libertação, pastor? Conhecendo a verdade, e a verdade libertará. Amém? Nos procure. E outra questão que nos ajuda a encontrar paz e entendimento para a nossa vida é a palavra de Deus. Venha estudar a Bíblia, se matricule na nossa escola de discípulos e conheça a Cristo. É o nosso curso de teologia. Você que de repente é um obreiro, você que tem sonho de trabalhar na obra, em nome de Jesus, precisamos de mais obreiros. E esse curso é gratuito. É para o teu crescimento. Mas eu sou de outra igreja, não tem problema. Desde que você pregue o evangelho e esteja com o coração em Cristo. Se é para curiosos, também não adianta, não precisa vir. Eu quero pessoas que querem conhecer a Deus e querem levar a palavra do Senhor. Então, se matricule no nosso curso. Entre em contato. Deus quer transformar a tua vida mesmo, para que você ajude outras pessoas. Tá bom? Que Deus abençoe. Vamos orar, tá? Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo que Jesus fez na cruz por mim, Pai. Pelo que a gente tem visto até aqui, Pai. Abençoa a vida do meu irmão, principalmente aqueles que querem encontrar paz, sentido em suas vidas, Senhor, mas não estão encontrando, Pai. Abençoa, transforma. Visita essa pessoa que está me ouvindo agora, Pai, com Teu poder, com a Tua graça. E obrigado, Pai. Obrigado pelo que o Senhor tem feito. Abençoa o nosso programa para que ele continue no ar, Senhor. Levanta, Pai, cada dia mais pessoas, Senhor. Obrigado pelos irmãos que têm mantido esse programa. Tem um casal que tem ajudado e abençoa realmente o estabelecimento deles, Senhor. E obrigado, Pai, por todos que têm apoiado o nosso trabalho, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Continue orando e buscando a Deus. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.